João era um caminhoneiro experiente, acostumado com a solidão e o perigo das estradas. Numa noite fria e chuvosa, ele dirigia por uma estrada deserta, cercada por árvores altas e densas. Estava cansado, mas não podia parar. Tinha uma entrega urgente para fazer. Enquanto dirigia, João começou a ouvir uma música suave e assustadora, vindo do rádio que ele tinha certeza de que estava desligado. Ele olhou para o rádio, mas não havia nada de estranho. A música parou tão de repente quanto começou. Alguns quilômetros adiante, ele avistou uma menina de vestido branco parada à beira da estrada sob a chuva. Parecia ter uns 10 anos e estava descalça. João, preocupado, parou o caminhão e perguntou se ela precisava de ajuda. A menina, com uma voz baixa e melancólica, pediu uma carona até a cidade mais próxima. Relutante, mas comovido pela situação, João concordou. Durante a viagem, a menina contou histórias sobre como a estrada era perigosa e cheia de assombrações. João tentava manter a calma, mas algo na menina o deixava inquieto. Quando ele perguntou de onde ela vinha, a menina respondeu vagamente, evitando detalhes. Ao se aproximarem de um posto de gasolina, João olhou para o banco do passageiro para perguntar se ela queria algo para comer, mas a menina tinha desaparecido. Assustado, ele saiu do caminhão e correu para o posto. Lá, encontrou um velho frentista que, ao ouvir a descrição da menina, contou a história de uma criança que tinha morrido atropelada naquela mesma estrada muitos anos atrás. Desde então, caminhoneiros relataram avistá-la pedindo carona, sempre desaparecendo antes de chegarem ao destino. João, agora em estado de choque, voltou ao caminhão. No banco do passageiro, havia uma boneca velha e molhada, que não estava ali antes. Com o coração disparado, ele decidiu continuar a viagem. Mas a imagem da menina e suas palavras nunca mais saíram de sua mente. Era um entardecer típico lá pelo meio do Pará, quando o Fonseca, caminhoneiro experiente, se viu numa situação complicada. Ele e a Gardênia, sua esposa, estavam na boleia do caminhão, tentando alcançar o Tocantins antes da noite cair de vez. Mas aí, o GPS começou a ficar fora do ar, sem sinal nenhum, e a estrada que eles seguiam simplesmente desapareceu do mapa. Era como se tivessem entrado numa outra dimensão, sem direção, e com o sol já se escondendo no horizonte. Fonseca, a gente tá perdido, né? Perguntou Gardênia, com aquele tom de preocupação que só a esposa sabe ter. Calma, Gardênia. Já já a gente acha alguém para perguntar, respondeu Fonseca, tentando manter a calma, mas por dentro já começando a sentir aquele frio na espinha. Depois de rodarem mais alguns quilômetros naquela estrada de terra batida, avistaram uma figura à frente. Era um homem a cavalo, algo bem típico dessas bandas. Mas o jeito que ele estava parado, imóvel como uma estátua, deixava tudo mais estranho. Fonseca diminuiu a marcha e encostou o caminhão ao lado do sujeito. Boa tarde, amigo. Você sabe me dizer para onde essa estrada aqui vai? Acho que nos perdemos, Fonseca gritou da janela, tentando ser o mais amigável possível. O homem no cavalo se virou lentamente, revelando um rosto envelhecido, com olhos profundos que pareciam enxergar através de Fonseca. Vocês estão no caminho certo, mas precisam seguir as minhas instruções, se quiserem chegar ao destino, disse o homem com uma voz que parecia ecoar de todos os lados. Fonseca e Gardênia se entreolharam, meio desconfiados. Tá certo, pode falar, disse Fonseca, embora uma parte dele quisesse engatar a marcha e sair dali o mais rápido possível. O caminho é simples, começou o homem. Sigam em frente até a velha árvore torta. Depois virem à esquerda, na encruzilhada. Não parem por nada e, pelo amor de Deus, não olhem para trás. Fonseca tentou agradecer, mas quando olhou de novo, o homem e o cavalo já tinham sumido. Era como se nunca tivessem estado ali. Que negócio esquisito foi esse, Fonseca? Gardênia perguntou, apertando o braço dele. Não sei, mas acho melhor a gente seguir as instruções, respondeu Fonseca, sentindo o arrepio subir pela coluna. Seguiram em frente como o homem havia dito, encontrando a tal árvore torta e a encruzilhada. Mas a sensação de estar sendo observado não os deixou. De repente, ouviram galopes ao lado do caminhão, mesmo com o motor roncando alto. A curiosidade quase os venceu, mas se lembraram das palavras do homem.
Não olhem para trás. Fonseca apertou o acelerador, tentando fugir daquela sensação. Finalmente avistaram as luzes de uma pequena cidade ao longe. E o GPS voltou a funcionar milagrosamente. Pararam num posto para descansar e colocar a cabeça no lugar. O que foi isso, Fonseca? Um espírito? Um aviso? Gardênia perguntou, ainda tremendo. Não sei. Só sei que não quero mais passar por esse trecho nunca mais. Respondeu agradecendo por terem saído daquela enrascada. A viagem seguiu em paz depois disso. Mas a lembrança daquele entardecer nunca os deixou. E toda vez que alguém pergunta se Fonseca acredita no sobrenatural, ele só responde com um olhar sério. Tem coisas nesse mundo que é melhor a gente não tentar entender. João era um caminhoneiro veterano, acostumado com as longas jornadas e as noites mal dormidas na cabine do seu caminhão. Sempre foi um homem prático, sem muitas superstições. Mas uma noite mudou tudo. Naquela viagem, João estava atravessando o sertão rumo ao sul. Já era tarde da noite, quando decidiu parar em um posto de gasolina para descansar um pouco. Deitou-se na cabine, apagou as luzes e rapidamente caiu no sono. Foi então que o sonho começou. Ele estava dirigindo numa estrada conhecida, mas algo parecia errado. O céu estava cinzento e uma névoa densa cobria o asfalto. De repente, ele viu faróis vindo em sua direção e, num piscar de olhos, sentiu o impacto brutal de um acidente. Tudo aconteceu em câmera lenta. O vidro estilhaçando, o som metálico da colisão e a dor lancinante. O pior de tudo foi quando ele olhou para o lado e viu sua própria imagem, ensanguentada e sem vida, no banco do passageiro. João acordou ofegante, suando frio, mas o pesadelo não tinha acabado. Ao virar a cabeça para o lado, ele viu uma figura sombria, com um sorriso maligno estampado no rosto. Era como se a própria morte estivesse rindo dele. A figura soltou uma risada baixa e arrepiante, que ecoou pela cabine. Isso não pode ser real. João murmurou para si mesmo, tentando convencer-se de que ainda estava sonhando. Mas a figura estava ali, nitidamente visível, antes de desaparecer no ar, como uma sombra se dissipando. Aquela experiência deixou João abalado. Ele sempre foi um homem durão, mas sentiu que tinha testemunhado algo além da compreensão humana. No dia seguinte, mesmo cansado e perturbado, decidiu continuar a viagem. Mas as imagens do sonho e a figura sombria não saíam de sua cabeça. Foi então que lembrou das palavras de sua avó, uma mulher de muita fé. Quando a escuridão vier, a luz da oração te guiará, ela costumava dizer. João nunca foi muito de rezar, mas sentiu que precisava de algo mais forte do que sua própria coragem para enfrentar aquilo. Nos dias seguintes, começou a fazer orações antes de cada viagem. Inicialmente, se sentia um pouco bobo, mas logo percebeu que isso lhe trazia uma paz inesperada. A cada noite, repetia as palavras de sua avó e sentia que estava sendo protegido. Nunca mais teve outro sonho como aquele, mas a lembrança daquela noite e da figura risonha o acompanhava. João se tornou um homem de fé, algo que jamais imaginaria antes daquela experiência. E se alguém perguntava o porquê, ele apenas sorria e dizia: às vezes, o que a gente vê na estrada não é só o que os olhos podem explicar. A gente precisa de algo mais para se proteger.